Mas um dos meus maiores ídolos e referência no bodybuilding é o Jay Cutler, cara. Jay Cutler. Jay Cutler. Porque Já eu bem comecei, sucedido e ó, só tudo, pra vocês né? saberem, em 2009 eu conheci o Chris Aceto, no New York Pro. E ele, até então, pra todo mundo, ele era então o técnico do Jay Cutler. Desde os 23 anos do Jay Sim. Cutler até os 34, sei lá, ele treinou o Jay Cutler durante vários anos da vida dele. E aí, pra mim, ele era o treinador do Jay Cutler, assim como o Honey Rambo é o treinador do Phil e tal, a assinatura dele era essa. Só que ele não tinha mais ninguém, cara. Ele tava meio que esquecido, aposentado, ele tava com um atleta egípcio que tava pagando caro até pra ele no New York Pro, e ele tava ali, tipo, com esse cara, perdido. Só esse cara. E eu conheci ele, cara, nessa situação. E até eu fiquei assim, pô, eu tinha admiração por ele por ser o. Mas sabe quando o cara não tá treinando ninguém? Tipo, é legal quando tá se preparando com um cara que ele tá treinando uns caras bons, né? Dá confiança. Mas ele não tava treinando ninguém, cara, ninguém. E aí eu comecei a me preparar com ele e eu fui pro Olímpia. Só fui pro Olímpia, eu e o Cris e a Carol, e o Cris tava só comigo. Não tinha ninguém, cara, ninguém. E aí foi muito legal, porque eu fiquei em terceiro no Olímpia, chamei bastante atenção, tirei fotos para revistas, conheci o Sami Banu, conheci vários amigos do Cris Aceto da época. E a partir dali, cara, vários atletas o Cris começou a voltar a preparar os atletas. Alguns inspirados em mim, tipo, o Shawn Roden chegou pro Cris e falou assim, ó, eu competi com o Shawn Roden em 2012 no Flex Pro, quando desceu do palco, o Shawn Roden falou assim, ó, eu quero a condição do Eduardo Corrêa. Ele falou pro Cris Aceto, eu quero treinar contigo, será que eu fico com a condição do Eduardo Corrêa? E ele começou a treinar o Shawn Roden por causa de mim. E aí várias pessoas, aí depois, cara, eu lembro que eu tava mal acostumado porque eu ia pro Olímpia, o Cris ficava 100% pra mim. E quando depois começou eu ir pro Olímpia, o Cris ficava tipo assim, teve anos que ele tinha 7 atletas só na Open. E aí quando ele foi preparar o José Raymond da minha categoria, foi bem no ano que eu fui pra Open. E aí ele falou, Edu, tu vai ficar na Open porque o José Raymond quer se preparar comigo. Eu falei, cara, pode se preparar o José Raymond, não tem problema nenhum. Depois eu voltei pra categoria e fiquei competindo contra o José Raymond. Já não conseguia mais vencer o José Raymond porque ele tava com o Cris Aceto. O Cris Aceto transformou a vida do José Raymond, assim. E então, assim, depois ele tava com muita gente, cara, muita gente mesmo. E hoje ele voltou a ser o Cris Aceto que ele era daquela época, sabe? Mas eu tive boas histórias com ele. E esse papel que tu faz com o Ramon, quem fez comigo foi o Cris. O Cris me ajudava a negociar contrato, porque, cara, eu quando era muito novo, tipo, qualquer coisa que me desse era muito, sabe? Sim. Tipo, Edu, vou te dar isso aqui. Putz, ótimo. Aí o Cris, não, peraí. Faz assim, faz assim. E aí as pessoas às vezes me ludibriavam porque, mas eu vou trabalhar a tua imagem. Daí o Cris falava assim, velho, tua imagem, tu tá no palco do Olímpia. Ninguém precisa trabalhar mais a tua imagem do que tu mesmo, sabe? E aí ele começou a me abrir os olhos para várias coisas, assim. E eu devo muito ao Cris, cara, ao longo da carreira por ter me ajudado com escolhas muito importantes, assim. Não,